principalmente da perspectiva historicista que predominou durante o século XIX. Então, entendi que os estudos filológicos queriam não só se atualizar, mas se conectar ao mundo de hoje. E talvez podemos participar, podemos colaborar, e eu acho que o que Cecília e Cirilo disseram hoje mostram que é possível também colaborar em outras partes do que os estudos literários. Em segundo lugar, gostaria de dizer minha admiração pelo trabalho da Cecília e do Cirilo, que conseguiram abrir a crítica genética dedicada unicamente aos estudos literários, a o que eles mostraram hoje, às artes, à ciência e a tudo que é criativo. Nesse congresso, eu achei bom, então, sublinhar o objetivo comum de nossas disciplinas. Em seguida, vou apresentar uma pesquisa nos manuscritos de Proust, de Marcel Proust, que ilustra esse objetivo que eu quero demonstrar. Infelizmente, eu fui traído. Não consegui usar o pendrive porque está com vírus. Então, vou ter que me ouvir, vou ter que ler, infelizmente, eu não vou ter imagem nenhuma para mostrar para vocês. Eu lamento. Em 97, eu publicava um texto na revista Brasil de Literatura, que foi inserido depois no livro Bastidor da Criação Literária. Em 99, com o título A Filologia, a Crítica Genética e a Interpretação dos Textos. E que esse texto me parece ainda atual no panorama literário brasileiro. Após apresentar os prós e os contras das duas disciplinas, a filologia e a crítica genética, eu concluí assim. Quero apresentar uma pergunta de cunho epistemológico que nos parece de suma importância. Será que o foco de nossos estudos é realmente a obra literária ou artística? E a função destes dois campos consiste em nos auxiliar na leitura e interpretação das obras, ou devemos nos limitar a aprofundar a procura da melhor lição ou dos processos de criação? Acreditamos que tanto a filologia quanto a crítica genética deveriam incluir a interpretação da obra. Mais ainda, as pesquisas respectivas deveriam estar a serviço da interpretação. A filologia não está, portanto, a serviço da crítica genética ou vice-versa, mas as duas abordagens iluminam e esclarecem o texto publicado. Talvez esteja aí o calcanhar de Aquiles de certas teses, dissertações ou artigos. Limitando-se ao estudo das variantes ou dos processos de criação, esses trabalhos não alcançaram voo suficientemente para terem uma repercussão maior no meio literário e não convenceram os colegas. A crítica genética e a filologia devem levar em conta o texto publicado. No início, alguns geneticistas recusaram essa posição porque queriam valorizar o prototexto habitualmente esquecido, já que consideravam o texto editado como uma das versões possíveis. Mas hoje, cremos que poucos sustentam essa atitude. Por outro lado, os estudiosos da literatura devem entender que o manuscrito e suas versões sucessivas, e, portanto, os processos de criação e o estabelecimento do texto, fazem parte do estudo do autor pesquisador. Não há separação entre o texto impresso e o texto rascunhado à mão ou no computador. Se aceitarmos que o autor tem como função retomar e continuar a tradição, revelar o não observado pelos contemporâneos e anunciar, por isso, um certo futuro os manuscritos, revela esses processos e devem interessar aos especialistas do autor. Antes de começar a escrever esse texto, pensava traçar o caminho da filologia à crítica genética
imaginando o percurso histórico de uma abordagem para a outra, mas, no decorrer dessa reflexão, parece mais claro que devemos orbitar em torno do texto publicado, qualquer que seja o campo em que trabalhamos. Chegar à interpretação do texto ou prepará-la deve ser o objetivo maior de todos os amantes do texto literário, tanto quanto os campos afins, filosofia, psicanálise, sociologia, a filologia e a crítica genética estão a serviço da interpretação do texto editado. Dito isso, eu gostaria de mostrar a última descoberta ainda não publicada que eu fiz nos estudos de manuscritos de Marcel Proust, que decorreu de uma reflexão iniciada em 2010 e que destaca um processo de criação novo a meu ver, e não muito sublinhado. Acredito que essa pesquisa pode nos ajudar a entender o porquê, não só da riqueza do texto proustiano, mas de muitos textos de literatura brasileira e universal. Perguntava-me, em primeiro lugar, se era possível, estudando os cadernos proustianos, detectar um ritmo que se prepara e que desemboca no que se ouve lendo a busca do tempo perdido à voz alta. Tinha concluído prudentemente que era difícil reencontrar nos manuscritos o que dava o tom ao texto proustiano, me baseando primeiro num texto de Jean Milly, especialista do Proust, que citava algumas assonâncias no caderno 3, um dos 75 cadernos de Rascunho do Proust, que não estão em ordem nenhuma, realmente não dá uma... Você pensa que caderno não é bem assim, tem muitos cadernos, então acho que não sabe qual caderno escolher, qual é o caminho que tem de um para o outro. Então, no caderno 3, onde tem assonância que não se encontrava mais no texto editado, e em seguida, sabendo que o escritor, se relendo continuamente, manterá raramente, assim acreditava, o ritmo de uma versão da outra. Mesmo se o exemplo de Milly é somente um exemplo entre milhares, o segundo argumento é mais robusto e decorre de uma teoria sobre a leitura elaborada aos poucos nesses últimos anos, a partir da teoria psicanalítica, que não vou desenvolver agora, mas apenas mostrar e resumir. Será o segundo ponto. Eu sustento que o escritor passa continuamente por 5 instâncias, que se escala na roda da escritura, que é mostrada no museu, empurrado pelas funções oral, escópica e invocante. Cada parada, seguida ou não da rasura, retoma o caminho da roda e lhe permite reler e refazer seu texto. Eu pergunto se não haveria um curto-circuito entre a última versão e a penúltima, já que a relação entre o ser, que é o escritor, e sua escritura, retoma com mais vigor a cada releitura. Não podemos supor que, independentemente dos textos já escritos, e do ponto de vista do ritmo e de sua melodia, a escritura sai do zero a cada releitura. Um dos motivos seria que, após o silêncio provocado pela rasura, o escritor ouve ressoar nele o que o Quignard chama o banho sonoro original, aquele do útero, essa espécie de fundo sonoro de todas as melodias ouvidas ou inventadas. Em outras palavras, a melodia do texto que conhecemos, muito próxima do que Proust chama le vernis des maîtres, o verniz dos mestres, sugeria que, na última releitura, contrariamente à poesia, não segue um esquema predeterminado e uma técnica que contrabalança a invenção imediata. Todavia, me perguntei se, apesar dessas objeções, não havia uma preparação bem escondida deste ritmo final nos manuscritos, no sentido que, escrevendo, o escritor se exercita
e encontra aos poucos o ritmo que lhe ajudará a chegar à última versão, mesmo se ele deixe poucos índices. Se quisermos, portanto, usar os manuscritos nessa pesquisa, não será na sua significação legível que descobriremos essa tonalidade, mas procurando um ritmo e uma cadência que poderiam ser aparentemente definidos com a ajuda de números e medidas, o que é um trabalho de poeta, de músico, instrumento crítico. Como a melodia da leitura depende, em primeiro lugar, do leitor, portanto, do escritor que se relê, que é a quarta etapa da roda da escritura, segundo que relê, segundo que ele sente, ou que ele ouve no que ele lê, será que é possível reencontrar o ritmo que queria o escritor nos manuscritos? Eu diria que não, numa primeira etapa. Imitaríamos Saussure, que procurou sem êxito uma lei pré-existente na construção da poesia latina, explicando os anagramas e hipogramas que se multiplicavam na sua leitura. O que fazer então? Encorajados por um colega de teoria literária, Roberto Szulard, e pela leitura de dois livros de Quignard, Pascal Quignard, La haine de la musique e Boutez, que sublinha a importância da música na língua para o primeiro e a do banho sonoro original do qual falei para o segundo, prosseguir a pesquisa. Sabemos que Boutez é esse grego que, contrariamente ao herói da Odisseia, se deixou seduzir pelo canto das sirenas, aves com seios de mulheres. Ele pulou do navio de Ulisses e se tornou assim o símbolo desse fundo sonoro. Será que vamos encontrar esse fundo nos manuscritos do autor analisado? Mais pergunta ainda, será que posso afirmar que a cadência e os sons ouvidos pelo escritor no seu aqui e agora, da última releitura, ou que o ritmo da frase teria a ver com esse fundo sonoro? Posso dizer que esse ritmo tem tanto, se não mais importante do que a lógica da narrativa, quando o escritor se relê? Isto explicaria a frase um pouco radical de Quignard, que diz: mais o livro se separa da voz, mais o livro é ruim. Afirmação categórica. Antes de avançar na teoria, procura a cadência que nasce, ou nasceria em alguns cadernos de Marcel. E aqui eu peguei um estudo de Helmut Grésillon, que eu lamentei a ausência dele devido a uma fratura do pulso a semana passada. Estudo dele que é muito rico e detalhado, que me servirá de base para a demonstração, com a vantagem de percorrer somente os manuscritos dos primeiros parágrafos do início de O Caminho de Swann, que transcreve em português. Durante muito tempo, costumava deitar-me cedo. Às vezes, mal apagava a vela, meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar. Adormeço. E meia hora depois, despertava-me a ideia de que era tempo de procurar dormir. No caderno 3, de 1908, do inverno desse mesmo ano, caderno 1 de fevereiro, então tem 3, 5, 1, não tem nenhuma continuação, dos quais dispensará a leitura, por enquanto, o escritor não está ainda tomado por um ritmo, e se contenta da prosa, por se dizer assim. E a mostrar para vocês o caderno 8, que termina já com o início de ritmo. Ele termina assim: parfois, à peine mal en pétin, je m'endormais si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors, et une demi-heure après, temos um ritmo 2, 7, 7, 7, 7, 7. Observando que o fim desse texto é quase o mesmo do que da última versão, comecei a contar os pés e deu realmente o ritmo 2, 7 no fim, mais ou menos estável do trecho. Somente um verso deveria ser modificado, lent, deveria ser substituído por bougie, o que dará um pé a mais para totalizar 7 pés e evitará assim a necessidade de acentuar a última sílaba de à peine.
Para o que antecede, o narrador se dá ainda a ilusão de falar de sua nostalgia do passado, do seu desejo de voltar, sem todavia observar o ritmo regular. E o que saber então de onde vinha esse fim que constitui em si um espaço escritural, como falou a Verônica Jorge, espaço escritural porque vai ficar quase igual até a versão editada. Na última versão, sem as rasuras do caderno anterior, o caderno 1, as palavras já estão aí. Souvent, je m'endormais si vite qu'à peine ma lampe éteinte, etc., etc. Ainda tem souvent, que não é longtemps, que é outro advérbio que ele usa. Mas já tem o início de um esboço desse ritmo. Forçando um pouco a palavra peine, o ritmo 2/7 já desencadeia a frase, mas ainda não vai até o fim. O quarto verso ainda é tudo. E assim por diante, por seguir na pesquisa, caderno 9, no qual o final do trecho já se encontra, salvo algumas palavras que ainda mudaram, mas o ritmo, aos poucos, vai se impor e suprimir o que não convém. Na datilografia, onde ele dita ao datilógrafo, distinguimos 3 camadas. A primeira camada está em plena procura ainda, mas recupera o ritmo do final da segunda frase, que ficará no texto publicado. Na segunda camada dessa datilografia, repete em parte a primeira, o escritor ainda fala de circunstâncias, de tempo, do lugar e faz intervir o médico, mas Je me couchais de bonne heure já está lá, mas a um perfeito, sublinhando assim uma ação repetitiva de todas as notas. A terceira camada, enfim, corresponde ao texto. O Je me couchais de bonne heure é transformado em um perfeito, sem mais referência ao tempo, observa Grésignon, o que força o escritor a esquecer as circunstâncias e a substituí-las pelo advérbio milagroso longtemps, durante muito tempo, concordando assim com o ritmo das frases seguintes. Esta regularidade rítmica teve que passar por 2 cadernos, 3 camadas do último para se observar. O texto segue, portanto, um ritmo exato de 2 e 7 batidas. Reencontramos um ritmo que se instala aos poucos e que força o escritor a eliminar parágrafos e a substituir palavras. A pulsão do ouvir, ou invocante, está trabalhando no imediato do ditado pelo escritor ao copista, ou a ele mesmo, da leitura que se ouve. No último caso, entre o si do C pronominal e a linha escrita, se estabelece uma relação das mais produtivas, na qual o escritor, imbuído da tradição e de seu saber musical, escuta atentivamente o texto, levantando os erros melódicos, os falsos sons, as assonâncias mal colocadas e as corrige. Será que posso dizer que, neste caso, o ritmo é o critério essencial que motiva as rasuras e que a relação entre a musicalidade, o ritmo da frase e o ser vivo que a escreve e escuta é mais forte? Nesse sentido, importaria menos a lógica da narrativa, como já falei, e mais a lógica da cadência e dos sons ouvidos pelo escritor no seu aqui e agora. Retornando ao Boutez, aqueles que saiu do navio do Ulisses, um encenador francês contemporâneo acaba de encenar o Canto das Sirenes em Paris e comentava o ato de Boutez nas seguintes palavras: para este grego há 2 músicas, uma que faz perder tudo, que é solitária, selvagem, perigosa, é o Canto das Sirenes. A outra, da qual decora a segurança, a rapidez dos remadores, que orquestra, que é coletiva, ordena e é contracanto de Orfeu com seu instrumento. Boutez escolhe. Ele responde ao chamado das sirenes, não se faz amarrar no mastro, como Ulisses, não segue o exemplo de Orfeu e dos remadores, deixa as companhias dos argonautas
e a civilização para um campo mais arcaico. A essa pesquisa, posso dizer que nesses dois primeiros parágrafos da recherche, da busca alternativa, o escritor se deixa levar ou enganado pelo ritmo das sirenes, esquecendo um canto de Orfeu, que implica a razão e a sintaxe musical, o ritmo dos setes de cordo arcaico ou e do canto das sirenes. É o fato que esse ritmo eliminou as outras lógicas mais convencionais, mas não diria por isso que pertence ao canto das sirenes. Mas tem um pouco disso. Bom, esse pequeno estudo permite priorizar a musicalidade do texto, que já foi salientado por Milly, comentando o estilo de uma das personagens, o escritor Bergotte, mas uma diferença, não foi através dos manuscritos. Aqui demonstrei a construção desse ritmo ou os processos de criação usados para chegar a esse fim nos manuscritos. Se o ritmo 2/7 não pertence ao canto das sirenes, pertenceria ao fundo sonoro do qual fala Quignard, é uma hipótese plausible. A sensibilidade do escritor Marcel Proust, escutando seu texto, decorreria desse fundo sonoro, misturando a sua formação musical ou poética, ou uma pulsação rítmica vindo dos fundos tensos lá, que todos nós conhecemos. E mostrei apenas como o texto se transforma e como o processo de criação proustiana advém nesse capítulo explícito. No entanto, esse ritmo não prossegue nas frases seguintes. A tensão entre o poético e o prosaico continua, sua luta, poderia dizer, e a vitória fica do lado da prosa, e não do poema. O sentido escrito da palavra poémica. Minha leitura certamente revela um dos motivos pelos quais a busca do tempo perdido exerce ainda tanta fascinação dos leitores. O narrador proustiano soube, eu termino aqui, sabendo ou não, tocar o sentimento de beleza muito ligado ao ritmo que encanta e embala o leitor, preservando um puro momento de graça e de pavor que antecede a significação.